Segundo o jornalista Jorge Nicola, o sonho do Cruzeiro de ter John Arias na temporada de 2025 não existe mais. Jorge Nicola conversou com o presidente do Fluminense, que cravou que não vai ter a venda do John Arias para o Cruzeiro e que o Fluminense prefere receber menos em uma transferência para a Europa do que fortalecer uma equipe do cenário nacional. Isso aí é o que disse o jornalista Jorge Nicola nas suas conversas com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. E me impressiona, né? Até porque neste momento o Fluminense não tem uma proposta oficial pelo jogador. No meio da última temporada chegou uma proposta pelo John Arias, só que eles não acertaram a saída do atleta. Foi feita uma promessa por parte do presidente do Fluminense que se chegar uma proposta boa para o clube e para o jogador, que desta vez ele faria a liberação do atacante colombiano, que tem sim, né, seu sonho de jogar no futebol europeu, mas que também conversou com o Fernando Diniz e, segundo as informações que são divulgadas pela imprensa, o John Arias não teria problema algum de jogar no Cruzeiro. O grande problema é o Fluminense. E nós estamos falando hoje em uma negociação que poderia girar na casa de 12 a 13 milhões de euros pela transferência do John Arias. A principal equipe interessada na sua contratação é o Galatasaray da Turquia. E o próprio Cruzeiro se disponibilizou a brigar com a equipe turca pela contratação do atleta. Só que, como já foi dito, né, pelo jornalista Jorge Nicola, o Fluminense prefere receber menos do que o Galatasaray pagaria pelo atleta do que fazer a liberação do jogador para o Cruzeiro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do Jorge Nicola, só que antes eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas falas do Jorge Nicola. Quero começar falando sobre John Arias e Cruzeiro. Raposa tem insistido nessa história, há quem garanta inclusive que o Arias está forçando a barra para trocar o Fluminense pelo Cruzeiro a partir de janeiro do ano que vem. Antes de gravar esse boletim, conversei com o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, e ele disse, abre aspas, não existe nenhuma chance de vendermos o Arias para o Brasil, fecha aspas. Podemos descartar essa história, o Fluminense vai preferir perder dinheiro do que negociar o Arias com um concorrente como o Cruzeiro. A tendência é que de fato ele saia do Flu no fim dessa temporada e vá jogar na Europa. A melhor proposta em mãos hoje é do Galatasaray, que topa bancar cerca de 13 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus. O Arias é o nome dos sonhos de Fernando Diniz, Alexandre Matos e companhia, mas não deve haver acordo, beleza? Quem deve ser o titular do Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana? O volante Lucas Silva ou o volante Wallace? Após ser titular no último jogo do Cruzeiro contra o Criciúma, criou-se a expectativa de que Lucas Silva pudesse voltar à titularidade da Raposa. A gente viu como o Lucas Silva se adaptou bem ao estilo de jogo do Fernando Diniz, como estava sempre na linha de passe, a estratégia colocada pelo nosso treinador e desempenhou um bom jogo. E a gente sabe, o Wallace é um baita de um jogador, mas até agora não mostrou isso no Cruzeiro. O Wallace vai precisar de uma pré-temporada para ter o seu melhor nível técnico à disposição do Cruzeiro. E a gente viu, o Lucas Silva entrou muito bem contra o Criciúma. E a gente sabe que hoje o Lucas Silva tem uma qualidade no passe melhor do que o Wallace. A marcação, claro que o Wallace é muito melhor do que o Lucas Silva. Mas também temos que tentar entender qual vai ser o pensamento do treinador Fernando Diniz. Se ele vai querer um meio-campista ali mais solto, que tenha mais criatividade, ou se ele vai querer um cara de mais marcação. Se ele quiser um Cruzeiro mais seguro, ele coloca o Wallace e o Lucas Romero juntos. Se ele quiser um Cruzeiro com uma armação melhor, ele coloca o Lucas Romero ao lado do volante Lucas Silva. Vou até perguntar a vocês aí de casa, qual seria a sua escalação ali para o meio de campo? Wallace e Lucas Romero ou Romero e Lucas Silva? E ainda falando em escalação do Cruzeiro para titularidade,
A gente também tem que lembrar que temos uma partida na quarta-feira contra o Corinthians, onde o Cruzeiro vai utilizar a equipe reserva. Ah, Renato, como pode ser a escalação do Cruzeiro? Olha só, galera. A expectativa é de que o Cruzeiro seja escalado com o Anderson no gol, na lateral direita Wesley Gasolina, na lateral esquerda o Kaique Bruno, a dupla de zaga do Cruzeiro sendo formada por Zé Ivaldo e também pelo zagueiro Jonathan Jesus. No meio de campo, o Wallace, caso ele vá para a equipe reserva, deve ser, o grande titular ali do nosso meio de campo. O Fabrício Peralta, também de titular no nosso meio de campo, tendo um pouco mais ali solto Álvaro Bareal, que perdeu a posição de titular do Cruzeiro. Na frente, o Cruzeiro tendo o Lautaro Dias, o atacante Rafael Silva, que para mim nem precisa mais vestir a camisa do Cruzeiro, mas há sim a possibilidade do jogador ser titular neste jogo, e o Matheus Vital caindo ali pela beirada. Essa deve ser a provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Corinthians na quarta-feira. E é claro, é orar, porque o foco total está na Sul-Americana. E infelizmente o Cruzeiro está entregando os 3 pontos para o Corinthians. E é o que realmente deve ser feito nesta ocasião. Até porque a gente até acredita que a gente possa arrancar o empate ali do Corinthians, mas o foco tem que ser na Copa Sul-Americana. Olha só, família, o fofoqueiro número 1 do país, o Léo Dias, trouxe a informação de que Gabriel Barbosa não vestirá mais a camisa do Flamengo em 2024 e que o jogador nem sequer deve ter uma partida de despedida no Flamengo. Se isso de fato acontecer, a gente não precisa, demorar tanto tempo assim para fazer um anúncio do acordo do Gabriel Barbosa com o Cruzeiro. Claro que depois da Sul-Americana tudo pode acontecer. E o Gabriel Barbosa ele tem contrato com o Flamengo até o mês de dezembro. Só que se for anunciado que o jogador está afastado e que não vestirá mais a camisa do Flamengo, não há o porquê do Gabriel Barbosa manter aquela profissionalidade, sendo que o próprio Flamengo já divulga que não tem interesse na sua permanência nem para o restante desta temporada. O Cruzeiro só vai comentar negociações após a final da Copa Sul-Americana e até lá fica do jeito que tá. A informação do Léo Dias é que o Gabriel Barbosa nem sequer vai ter uma partida de despedida. Isso aí só o tempo nos dirá. Será que o fofoqueiro número 1 do país tem aí a sua fonte correta sobre a situação do jogador? Olha só, família, também gostaria de colocar aqui na tela para vocês as falas do presidente do Santos, que tem negociações com o atacante Gabriel Barbosa. E ele fala qual foi a resposta que recebeu do staff do jogador. Queria ouvir todas as propostas e que o Santos estaria no páreo pela contratação do atleta. A gente já sabe, falou antes e volta a repetir. Gabriel Barbosa tem um acerto com o Cruzeiro. Só uma coisa muito extraordinária poderia fazer com que esta negociação melasse. Já falamos antes e voltamos a repetir também. Gabriel Barbosa cobrou palavra da diretoria do Flamengo que tinha um acordo com ele e não cumpriu. Seria realmente hipocrisia do jogador fazer um acordo verbal com o Cruzeiro e também não cumprir. Ainda mais depois de todas as críticas feitas pelo Gabriel Barbosa à atual diretoria do Flamengo. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Sobre reforços, sobre a questão do Gabriel, do Neymar, o que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo para esses estudos. Olha só, família, o jornalista Thiago Fernandes entrou em contato com o empresário do zagueiro Lucas Vidalba,
que trouxe aí, detalhes sobre um acordo que o Cruzeiro já está planejando com o atleta. Segundo o empresário do jogador, o Cruzeiro já está sim nas tratativas para exercer a opção de compra do Lucas Vidalba. E eu falei para vocês e volto a repetir, 4 milhões de dólares pelo que o Álvaro Bareal está entregando hoje dentro de campo é muita grana e não vale a pena o investimento, até porque o Álvaro Bareal caiu muito após sua lesão e não conseguiu voltar ao nível técnico que ele já demonstrou no início do Campeonato Brasileiro. Agora o Lucas Vidalba, 800 a 1 milhão de dólares pela transferência de um zagueiro que hoje é titular da nossa zaga, é barato demais. O Lucas Vidalba com certeza vai ser muito útil ao Cruzeiro na próxima temporada. E pelos valores desta negociação, nós não achamos outro zagueiro no mercado que tenha o nível técnico do Lucas Vidalba e que tenha um valor tão baixo quanto o zagueiro argentino. Sinceramente, espero que o Cruzeiro concretize a transferência do jogador após o final do Campeonato Brasileiro. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!